Ontem, o dólar fechou R$ 5,76, o maior valor em mais de 2 anos, deixando o mercado em alerta máximo. E hoje continua subindo. Isso porque essa alta não é só mais uma oscilação comum. Ela reflete um conjunto de incertezas e riscos que podem afetar a vida de todos os brasileiros. Mas o que está realmente por trás dessa disparada do dólar? Será que estamos entrando em uma nova crise? O que levou o dólar a esse pico histórico? O mercado está nervoso, o cenário fiscal do Brasil é uma incógnita e os Estados Unidos se preparam para uma eleição conturbada. Em meio a tudo isso, o presidente Lula já declarou recentemente que não pretende comentar sobre a alta do dólar e está focado em questões mais básicas da economia interna, como o feijão e o arroz. Você não deveria ter intervido o dólar para o dólar parar de subir? Agora eu vou conversar sobre o feijão e arroz. Mas será que essa postura é suficiente para enfrentar a desvalorização do real e seus efeitos na economia? Vamos analisar todos os fatores e entender as possíveis consequências para o Brasil e o seu dinheiro. O dólar não sobe por acaso. Nos últimos dias, o mercado tem demonstrado um desconforto crescente com o cenário fiscal brasileiro. A falta de medidas concretas do governo para conter o déficit fiscal e controlar os gastos públicos gerou dúvidas e incertezas. Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que as medidas ainda estão em análise e sem previsão de anúncio. E a cada dia, sem uma resposta concreta, a insegurança aumenta. Hoje mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma nova declaração de que um conjunto de medidas para contenção de gastos ainda não tem prazo para ser anunciado. Questionado sobre como andam as tratativas, Haddad disse que o mandatário vem pedindo informações para a equipe econômica e que fornece os dados necessários para avaliação. Não tem uma data, ele que vai definir, né? Mas está... Ontem ele já avaliou algumas das propostas? A gente está avançando a conversa, estamos falando muito com o planejamento também. Com isso, os investidores começam a buscar a segurança do dólar, empurrando a moeda americana para novas máximas. E isso não é só um problema brasileiro, o impacto global também faz pressão. Além do cenário interno, temos uma crise de confiança nos Estados Unidos. Com a aproximação das eleições e a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris, o mercado está receoso. Trump, que lidera nas pesquisas, prometeu medidas que podem impactar fortemente a economia americana, como o aumento das taxas sobre produtos importados e o bloqueio de mão de obra imigrante. Essas promessas são vistas com cautela pelo mercado, pois poderiam gerar um efeito inflacionário nos Estados Unidos e levar o Federal Reserve a manter os juros altos por mais tempo. Com isso, o dólar se torna uma moeda atraente para investidores que buscam a estabilidade da moeda americana. O Banco Central brasileiro não está inerte. Com essa alta do dólar, foram realizados leilões de swap cambial para conter a volatilidade da moeda. No entanto, mesmo com essas intervenções, o real segue desvalorizado, mostrando que o Brasil precisa de mais do que medidas paliativas para lidar com essa crise cambial. Mas será que isso é suficiente? O mercado vê com desconfiança as decisões do governo, especialmente quando o presidente Lula menciona que está preocupado, mas vê o impacto do dólar como especulação e que prefere focar na economia interna. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas que vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho e o Banco Central é uma coisa, o Banco Central tem uma função. Cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso.
O dólar a R$ 5,76 impacta o seu dia a dia de várias maneiras. Primeiro, produtos importados, como eletrônicos e automóveis, ficam mais caros, já que seus preços são definidos em dólar. Isso significa que quem está pensando em comprar um celular novo, por exemplo, pode encontrar preços ainda mais altos nos próximos meses. Outro setor que sofre com essa valorização do dólar é o turismo. Viagens internacionais ficam mais caras, o que pode frustrar os planos de quem já estava com as passagens compradas ou planejando as férias. E não para por aí. O impacto do dólar afeta também o preço dos combustíveis, já que o petróleo é negociado em dólar no mercado internacional. Ou seja, uma possível alta no preço da gasolina pode estar a caminho, mexendo diretamente no orçamento das famílias brasileiras. Para os investidores, a alta do dólar traz riscos, mas também algumas oportunidades. Quem tem investimentos atrelados ao dólar ou ativos internacionais pode ver seus rendimentos aumentarem. Contudo, é necessário cuidado, pois o cenário de instabilidade gera muita volatilidade e os riscos podem ser grandes. Em contrapartida, empresas brasileiras que dependem de insumos importados podem enfrentar aumento de custos, o que pode afetar suas margens de lucro e impactar negativamente suas ações na bolsa. Quem investe na bolsa brasileira deve estar atento a essas flutuações e analisar o portfólio com cuidado. Enquanto isso, o governo brasileiro parece ter adotado uma postura de otimismo, minimizando a gravidade da situação. Em um dos seus discursos, o presidente Lula chegou a mencionar que está confiante, mesmo com a perspectiva de uma crise internacional e a alta do dólar, indicando que acredita na resiliência do Brasil. Quero dizer para vocês, se alguém tiver com pessimismo, por favor, me procure para me passar um pouco de otimismo para vocês. Sabe, se alguém tiver com essa depressão pessimista, procure um cara para dar uma coisa otimista para vocês. Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe? A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo. Mas será que o otimismo é suficiente diante de um cenário global tão instável? O mercado e os investidores buscam mais do que palavras. O que se espera são ações concretas, mas até agora não houve nenhum plano claro para frear o déficit fiscal. Com o dólar batendo recordes e uma crise fiscal à espreita, o Brasil precisa agir rápido para evitar um cenário de descontrole. Entre a especulação e os fatores reais de risco, o que está claro é que estamos em um momento de grande incerteza. Quer saber mais sobre os próximos passos do governo e do mercado? Acompanhe o Mercado Urgente para ter as análises mais recentes sobre o que pode mudar no seu dia a dia e nos seus investimentos. Deixe seu comentário. O que você acha que o governo deveria fazer para conter o dólar? Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das atualizações.